Nosso bom dia a todos. Todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa espírita, aquelas pessoas que nos prestigiam aqui presencialmente, os nossos amigos online sempre, seja pelo Facebook do Seu Aurélio, seja pelo Facebook da Rádio Comunitária Vida Nova aqui do bairro. O nosso muito bom dia e obrigado pela presença de todos. Antes de iniciarmos, apenas alguns recadinhos. A gente tem as exposições públicas aos domingos, às 9 horas da manhã, e depois com os trabalhos de passes. Às segundas-feiras também, a partir das 15 para as 8 da noite, a exposição iniciando às 10 para as 8, também depois com o atendimento de passes. Às terças-feiras, às 2 horas da tarde, com um plantão de passes, onde é feita uma leitura do Evangelho e depois é feito os passes também de forma presencial. E às quartas e quintas-feiras, através de estudos online, às 8 horas da noite. Daí quem quiser participar, é só dar o nome e o número do telefone que a gente inclui no grupo e manda os convites online, tanto às quartas quanto às quintas-feiras. E sempre lembrando que nós ainda temos bastante exemplares do livro Fundamentos da Doutrina Espírita. Então, para quem é iniciante, para quem já é avançado, para quem já está há 20, 30, 40 encarnações na doutrina espírita, é importante sempre estar se atualizando. Então, a gente tem aqui exemplares de graça e a gente sempre fala, para quem já pegou e quer, de repente, pegar outro para presentear para alguém, fique à vontade. A casa disponibiliza de forma gratuita. Hoje a gente vai falar sobre perispírito. Mas antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, eu convidaria a todos, aonde quer que nós estejamos, e daí seja com os olhos abertos, seja com os olhos fechados, da forma como você melhor conseguir, buscar elevar o seu pensamento, buscando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa manhã que temos hoje, pela oportunidade que temos de estudar um pouquinho mais os seus ensinamentos, o seu Evangelho, aquelas perguntas e respostas que advêm da espiritualidade amiga e que muitas vezes podem nos servir seja como alento, como bálsamo ou como esclarecimento para o nosso dia a dia. Mestre Jesus, mais uma vez agradecidos que somos, também pela oportunidade e pela espiritualidade que com certeza há tanto preparou esse ambiente, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Se conosco e que assim seja. Então, dando continuidade, na parte que nas separações que foram feitas de acordo com cada expositor, a gente está continuando, então, o capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai falar sobre perispírito. E a primeira pergunta que tem nesse tema é a 93, onde Kardec faz a seguinte pergunta. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Ou seja, há algo que cerca o espírito, que o recobre ou que o envolve? E daí a espiritualidade responde, envolve o espírito, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-te aonde queira. Então essa foi a resposta que a espiritualidade deu. Então que o espírito ele é envolvido por uma substância e daí de acordo com esses espíritos, para nós muito grosseira, mas vaporosa, quer dizer, aos nossos olhos, mas para os espíritos já mais evoluídos, bastante grosseira. E daí Kardec vem complementar. Ele fala da seguinte forma, envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. É como se fosse, então, numa analogia, é como se fosse a roupa do espírito. Então, tem o espírito propriamente dito, que é aquele que a gente já viu no Livro dos Espíritos, que fala que é um facho de luz ou um feixe de luz, e envolvendo esse feixe, envolvendo nós como espírito, há esse corpo espiritual, que Kardec dá o nome ali de perispírito, usando como analogia o germe de um fruto, onde há o perisperma, por isso que ele usa essa simbologia do perispírito. Ela é apurada, ela é
mais ou menos grosseira de acordo com a evolução do espírito. Por isso que lá na resposta, quando a espiritualidade responde que para nós ela é vaporosa, mas para eles ela ainda é muito grosseira, ela varia então de acordo com cada evolução de cada um de nós. Quanto mais evoluído é o espírito, menos material ela é, né? Mais sutil essa matéria perispiritual é. Existem ainda variedades de corpos usados pelos espíritos, de que muitas escolas espirituais igualmente dão notícias pelas suas pesquisas. Podes observar o fruto de uma árvore, o mais simples que seja, né? O seu líquido, a essência, ou se assim podemos chamar, o néctar, sempre se encontra protegido por vários corpos, para que possa cumprir o dever de nutrir homens e animais, insetos e aves. Então, novamente, usando como analogia no mundo material que nós vivemos. Então, quando a gente pega o fruto de uma árvore, a gente vê que ali na essência daquele fruto, ele também é recoberto por um corpo, né? Às vezes por uma casca, né? Dependendo do tipo de fruto. Então, o néctar, que é o que está no meio ali, que é o que alimenta, ele está recoberto por um corpo espiritual, por um corpo material, né? O espírito está recoberto por um corpo perispiritual, né? Ou perispírito. O espírito, propriamente dito, não foge a essa lei, né? A essa lei dessa cobertura. Se reveste de muitos corpos e destitui-se dos mesmos quando deles não precisa mais. Enquanto cresce, vai se desvencilhando das roupagens, que são sempre grosseiras, e tornando-se livres, né? Então, para facilitar um pouquinho, a gente pode usar nosso corpo como exemplo, né? Então, imagina a gente bebê, tem um tipo de roupa, nós vamos crescendo e aquelas roupas vão ficando para nós impróprias. A gente vai comprando roupas de acordo com o nosso crescimento, né? Ainda no nosso mundo material, o tipo de material é o mesmo, a roupa é a mesma, só muda o tamanho, né? Em relação ao espírito, o que vai mudando? É a sua quintessencialidade, ou a sua liquidez, ou a sua vaporosidade, né? Quanto mais evoluído eu vou ficando, menos material eu preciso das minhas existências, portanto o perispírito será menos material. É óbvio, de acordo com cada mundo que nós pretendamos habitar, porque o perispírito ele é matéria, né? Ainda que é uma matéria muito fluídica, mas ele não deixa de ser matéria. Ele também vem do fluido cósmico universal, assim como o nosso corpo, essa mesa, tudo aquilo que nós enxergamos do nosso lado, aquilo que nós não enxergamos, como por exemplo o ar, né? Então tudo vem do mesmo fluido, assim como também advém o perispírito. Tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo de carne e a alma. Por meio dele, o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular, como a própria vinda instintiva dos órgãos. Então, o que ele está falando aqui? Quando nós reencarnamos, é o papel do perispírito fazer essa ligação entre corpo e espírito. Ele chama de alma aqui porque no livro dos espíritos ele diferencia. Enquanto nós estamos desencarnados, ele chama de espírito. Quando nós estamos encarnados, ele chama de alma. Mas a essência é a mesma, né? O ser é o mesmo, seja alma, seja espírito. Ele só faz essa segregação para ficar mais fácil o seu compreendimento. Então, o que ele fala aqui? Quando nós reencarnamos, é papel do perispírito fazer essa ligação. Então, quando eu me movimento, quando eu falo, vamos dizer assim, é o comando do espírito para o perispírito que repassa para o corpo, né? Mas e quando tem, por exemplo, algum problema material no corpo, também existe no perispírito? Não, né? Não necessariamente, né? Apenas o corpo não está propriamente preparado para poder fazer essa junção, mas não quer dizer que o perispírito também possua aquela mesma deficiência, por assim dizer, né? Porque a deficiência ela é do corpo, né? Eu venho de repente com algum retardo, eu não consigo nem me comunicar, né? É um problema do corpo. O espírito precisa passar por aquela existência, e daí o perispírito não consegue fazer de uma maneira perfeita essa ligação, essa junção, mas é um problema do corpo, é um problema material, né? Seja por prova, seja por expiação, e daí
pouco importa, né? Cada um de acordo com as suas necessidades. Então, o perispírito, duas funções, né? A primeira, revestir o corpo espiritual enquanto desencarnado, enquanto encarnado também revestir o corpo espiritual, mas fazer essa ligação entre corpo e alma, ou entre corpo e espírito. Já na questão 94, que é a próxima, Kardec faz a seguinte pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Então, da onde que ele reveste, da onde que ele busca a matéria para formar o seu perispírito? A gente já acabou fazendo um spoiler antes, né, e dando a resposta, mas ele fala que é do fluido cósmico universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, se eu estou num ambiente calor, eu vou colocar uma roupa mais fresca. Se eu vou para um ambiente frio, eu vou colocar uma roupa mais quente, que é aquela que eu consiga me agasalhar melhor. O perispírito é a mesma coisa. Se ele vai para um mundo mais grosseiro, ele precisa se revestir de um perispírito mais grosseiro, porque senão ali ele não vai conseguir se manifestar. Então, imaginemos a dificuldade, por exemplo, de espíritos superiores vindo se manifestar aqui no nosso mundo extremamente grosseiro. Depois a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, conforme nós formos evoluindo, que é um destino nosso, que é essa evolução, e ela pode daí, não sempre fala, ser mais ou menos rápida ou mais ou menos devagar, de acordo com cada um de nós, de acordo com aquilo que nós buscamos. Conforme eu vou evoluindo e vou atingindo mundos mais superiores, o meu perispírito ele pega a matéria, vamos dizer assim, de maneira bem simples, ele pega a matéria daquele mundo e faz o perispírito de acordo com aquele mundo em que ele vai habitar, ou que ele vai se manifestar, que ele vai fazer determinado trabalho. Aqui tem uma subpergunta que Kardec faz. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso mundo, tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta é curta e grossa, né? É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos, né? Então, precisa estar revestido daquela matéria para ali poder se manifestar, para ali poder agir. Daí tem um comentáriozinho que eu anotei aqui que fala que o fluido cósmico toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço, pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerado a evolução dos povos que habita. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa humanidade. Então, quando a gente fala, na verdade, que o mundo evolui, na verdade, daí é uma opinião mais minha. O que evolui é quem ali habita. E daí, conforme aquela população, aquela sociedade vai evoluindo, ela vai evoluindo o seu entorno, vai evoluindo o mundo como um todo. Eu acho, para mim fica difícil conceber que o mundo hoje ele é de prova e expiação, ele explode e volta depois para um mundo de regeneração. Para mim não faz sentido. Faz sentido essa evolução gradativa. Vão vindo pessoas melhores e daí o mundo vai se transformando num mundo melhor. Há muitos espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação, que ao chegarem ao nosso mundo, mudam de roupagem fluídica para suportarem um ambiente que acolheram para trabalhar, como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região muito fria, falou um pouquinho antes. Então, só complementando, então sempre há essa necessidade de transformação, sempre há essa necessidade de adequação entre perispírito e o mundo em que se vai trabalhar. O mesmo, entretanto, não ocorre com os espíritos primitivos, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos, perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nesse mundo. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações desses espíritos em mundos superiores. Então aqui apenas esse comentário. Um espírito superior consegue se adequar a um perispírito mais grosseiro para ali reencarnar num mundo inferior à sua evolução. O contrário não.
né, porque é muito mais difícil, né, e ele fala aqui que é praticamente, não vamos dizer impossível, porque possam ter situações em que há essa permissão para algum trabalho, para algum tipo de estudo, para algum tipo de evolução, mas daí com certeza tem que ter tanto a permissão da espiritualidade superior quanto um trabalho dessa espiritualidade para adequar aquele espírito que vai realizar esse tipo de atividade, né, mas para espíritos primitivos, então, por exemplo, nós, né, ou eu, por exemplo, não conseguiria ir no mundo superior, né, porque eu não tenho gabarito, não tenho condições nem de me adequar para ali poder reencarnar, né? Imagina o trabalho, a evolução que eu preciso ter para poder ter esse perispírito bem mais fluídico, bem mais quintessenciado. O contrário não, né? A espiritualidade superior consegue manipular esse fluido e viver, daí participar ou reencarnar em qualquer tipo de mundo, de acordo com a missão que ele pretenda realizar. Podemos com isso imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. Então imagina Cristo, um espírito extremamente evoluído, um espírito já de luz, ter que se adequar a um perispírito num planeta de prova e expiação, extremamente grosseiro, ter que baixar a sua luminosidade, para poder reencarnar nesse mesmo tipo de carne nosso, nesse mesmo corpo material nosso. Olha o trabalho que teve para nos dar esse exemplo, para nos dar os ensinamentos, para trazer uma transformação moral no nosso mundo. E mesmo de acordo com todo esse trabalho que ele teve, a gente ainda às vezes tem muita dificuldade de poder entender o que o Mestre quis dizer. Então, se a cruz foi um calvário, foi algo de dor, com certeza essa transformação, essa adequação também teve esse sofrimento. Lógico, não é o mesmo sofrimento que nós temos, um sofrimento penoso, mas é um sofrimento, vamos dizer assim, por faltar palavras, talvez agradável, porque ele sabia a missão que ele ia passar, ele estava ciente do que ele precisava fazer, e como Cristo, ele veio e fez ela com perfeição, fez ela de acordo com aquilo que ele tinha planejado. Mas o que ele está falando aqui é dessas dificuldades. Então, assim, não é simples. Eu simplesmente estou no mundo celeste e vou reencarnar na Terra. Dá um estalar de dedo e está aqui, lindo e maravilhoso, reencarnando, comunicando e vivendo no nosso mundo. Há essa preparação. Se há a preparação nossa, já para habitar o mundo pelo qual nós estamos programados para fazer, ou que nós planejamos fazer, quem já presenciou ou quem já viu em algum livro, algum romance ou alguma obra suplementar, ou mesmo nas obras básicas, o trabalho que dá para fazer um planejamento reencarnatório e depois a preparação para esse reencarne, imagine um espírito superior tendo que baixar toda a sua luminosidade, baixar toda a sua frequência, pegar aquele corpo material, formar um perispírito para depois poder reencarnar. E já na questão 95, Kardec pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Eu posso enxergar, eu posso sentir? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala que o espírito ele pode adquirir a forma que ele queira, normalmente é para ele poder se fazer reconhecer. Então, quando eu enxergo alguém em sonho, ou mesmo em vigília, que ele fala aqui, às vezes num estado mediúnico, por exemplo, numa reunião mediúnica, eu enxergo o perispírito daquele espírito. E como que a forma como ele vem? É uma forma pela qual eu posso reconhecer. Às vezes, seja pela presente encarnação, quando eu aqui o conheci, seja por outra, quando eu conheci ele numa outra encarnação. É lógico, com o passar dessas evoluções, não precisa mais essas formas, porque daí o espírito já consegue enxergar efetivamente o espírito do outro, saber quem que é aquela pessoa, o que ela fez, o que ela está procurando, o que ela está buscando. Mas isso é para quem já está, vamos dizer assim, lá no alto, lá em cima. A gente ainda precisa ter essa percepção. E quando ele fala mesmo palpável, a gente também tem alguns exemplos. Por exemplo, na Bíblia, quando Jesus aparece para os apóstolos e fala, pode tocar,
era o corpo perispiritual de Jesus ali, né? Ele já tinha desencarnado, por assim dizer, já não estava mais em matéria grosseira, e sim em matéria perispiritual. Então pode tocar, pode sentir o cheiro, pode conversar, né? É lógico, de acordo com cada caso, né? Cada situação é uma situação. Então, o perispírito propriamente, ele não tem forma, mas ele adquire a forma, o espírito molda a forma do perispírito conforme ele precisa trabalhar, conforme ele precisa ali se adequar. Então, o perispírito não tem forma definida, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente usando todos os recursos possíveis, né? Também, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai aprendendo, nós vamos conseguindo moldar melhor esse nosso perispírito. Usando ainda como exemplo o nosso mundo de hoje, né? Quando eu sou de repente uma criança e começo a mexer num celular, eu sei mexer até algumas funções. Conforme eu vou estudando, eu vou melhorando aquelas funções. Apesar que as crianças de hoje em dia sabem mexer melhor que os adultos, né? Assim também é a evolução espiritual. Conforme eu vou aprendendo coisas novas, eu vou sabendo trabalhar tudo ao meu redor, seja no mundo espiritual, seja também no mundo material, né? É lógico, daí eu tenho tanto a evolução, vamos falar assim, racional, que eu posso usar ela para o bem ou para o mal, de acordo com o meu grau evolutivo, de acordo com o meu grau moral. Pessoas extremamente inteligentes e que usam dessa inteligência para a bondade, pessoas extremamente inteligentes que usam essa inteligência para a maldade, né? Então eu posso ser um cientista e buscar a cura de uma doença como um câncer, eu posso ser um cientista e buscar o desenvolvimento de uma arma nuclear nova, né? Então, de acordo com aquilo que eu estou buscando, existe a evolução moral, né? Que daí ela é infalível, né? Quanto mais moralmente eu for, mais acertos com certeza eu terei, menos erros eu cometerei. O perispírito é semimaterial pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois para que o espírito alcance a luz. Então, isso é um resumido que nós falamos hoje. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens, né? Então, o que ele está, assim, em resumo, o que nós falamos hoje? Então, o perispírito, ele é semimaterial, né? Por que semimaterial? Porque ele ainda não é palpável, por assim dizer, como eu consigo pegar essa mesa, o computador, um copo, tomar água. Isso são matérias que a gente conhece hoje, né? Então, ele é um pouco mais quintessenciado, por assim dizer. Faz a junção, é o corpo do espírito, faz a junção dos dois, enquanto eu estou encarnado, entre corpo e alma, para que o espírito alcance a luz. O que ele quer dizer aqui? Eu preciso do meu perispírito para poder agir na matéria, para eu poder fazer a minha evolução, né? Nós evoluímos tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro esse perispírito. Por quê? Conforme eu vou evoluindo, como a gente falou, ele vai se tornando mais etéreo, ao ponto de muitas vezes se confundir com o próprio espírito, né? Por quê? Porque ele já ficou tão imaterial, por assim dizer, ainda sendo matéria, tá? Mas tão sutil que se confunde com o próprio espírito. Assim como ele fala aqui, que quanto mais grosseiro, se confunde com o próprio homem, né? Se confunde com a própria carne, se confunde com o próprio corpo, né? Porque é ainda muito grosseiro. Então era isso que a gente tinha para estudar um pouquinho essa manhã, né? Falar um pouquinho sobre esse corpo perispiritual nosso e a importância que ele tem na nossa evolução, na nossa vida, né? Seja para proteger, entre aspas, né, o espírito, né, ser aquele corpo espiritual, mas também para fazer essa interligação, aonde eu consigo essa movimentação. E tudo aquilo que é importante a gente lembrar, tudo aquilo que eu machuco no meu corpo, né, eu reflito depois no meu corpo perispiritual.
Então quando a gente vê o livro de André Luiz, O Nosso Lar, ou quem lê o livro, ou assistiu o filme, né, que ele sai daquele mundo umbralino, por assim dizer, e é socorrido para o nosso lar, aquelas doenças, aquelas dores que ele sente é no perispírito, porque ele machucou tanto o corpo, que o corpo, tanto o perispírito reflete no corpo, quanto o corpo devolve para o perispírito. Por isso a importância do cuidado do corpo, né? Eu estou aqui, eu preciso passar por essa existência, me foi emprestado essa matéria, eu preciso cuidar bem dela, porque ela vai depois fazer essa reflexão, esse refletir no meu corpo perispiritual. Então, por isso da importância do cuidado do corpo, para depois não ter aqueles sofrimentos que a gente vê em vários e vários livros espíritas, né? Então, era isso que a gente tinha para passar essa manhã. Espero que tenha sido claro, né? E agora a gente vai, então, para a segunda parte dos trabalhos, que são os passos. Apenas lembrando, né, enquanto estiver dentro da câmara de passos, seja os passistas, sejam quem for querer tomar o passe, a gente pede que use a máscara. Quem não trouxe, esqueceu, a casa tem de forma gratuita. No mais, muito obrigado, uma boa manhã, um bom domingo a todos.